Será que está a gravar? Deve estar. Seja muito bem-vinda a mais uma semana, mais um vlog, e esta semana vai ser um bocadinho diferente porque eu decidi responder às perguntas mais feitas sobre todo o processo da compra da nossa casa. Mas calma, porque é assim, temos que falar sobre isto. Eu não sei o que é que para ti é vencer na vida, mas eu, depois disto, eu acho que venci na vida. Estou muito feliz com isto que recebi e decidi abrir convosco. Então, bora lá cortar isto. Eu estou muito excited. Ok. Nota-se perfeitamente que eu tenho zero experiência a fazer unboxings. E este... Ok. Ok. Então, eu sinto que venci na vida porque uma editora enviou-me um livro. Tipo, eu recebi um e-mail desta editora. Deixa-me lá ver qual é que é a editora, para eu não dizer as neiras. Assim é que é. Fun fact, eu fiz um questionário à minha equipa e perguntei quais é que são assim os meus 3 principais defeitos. E uma das pessoas disse que eu tenho uma memória de Dory, e isto foi simplesmente a minha memória de Dory e, digamos, o receio de não dizer o nome em condições. E eu quero muito honrar a Guerra e Paz, que me enviou este livro sobre liderança. E não é um manual, é um convite para olhar para dentro, para reconhecer as nossas feridas, para seguir em frente. E achei tão giro terem-me oferecido isto numa altura em que eu estou, sim, já há alguns anos a olhar para dentro e tento conhecer melhor para perceber de que forma é que eu posso liderar melhor. E olhem, eu não sei, se calhar há pessoas que preferiam receber roupas ou outras coisas, está tudo bem com isso, mas tipo... Isto é das coisas mais incríveis que eu poderia receber, sobretudo porque agora tenho uma casa que está em processo de remodelações, por um lado, e vamos ter muito espaço para ter livros, e precisamos, porque já temos uns quantos, e porque, ao mesmo tempo, e pegando aqui no tema do livro, isto é um processo contínuo, empreender... Enfim, ninguém nos prepara para isto. Muitas vezes nós nem nos lembramos que as pessoas que nós vemos que têm empresas, os nossos líderes, eles muitas das vezes não sabem exatamente o que é que estão a fazer e estão a testar, estão a validar, estão a experimentar, não fizeram propriamente uma formação, um curso sobre como gerir uma empresa, e aprendem-no ao longo do processo, com todos os erros que isso implica, com todas as tentativas que isso também implica. E quando eu percebi isto, eu ganhei muito mais compaixão pelos meus líderes, pelas pessoas com quem eu trabalhei em várias empresas, nos vários sítios por onde fui passando ao longo destes, ai meu Deus, 12 anos, Jesus, 12, mais de 12 na realidade, eu trabalho há mais de... Oh meu Deus. Bom, avancemos. Queria só dizer que sinto muito mais compaixão por eles, desde que percebi que eles também sempre estiveram a dar o seu melhor e sempre estiveram a tentar fazer o melhor possível com as condições que tinham e com o conhecimento que tinham. Então isto é um processo contínuo, tenho a certeza que me vai ajudar muito, e acho que sou menina para depois preparar um post para o Instagram com assim as maiores aprendizagens deste menino aqui. Boa! Então, seguindo, hoje eu vou então responder... As minhas costas. Hoje eu então vou responder às perguntas mais feitas sobre este processo de compra de casa, que foi um processo muito longo na nossa perspectiva, mas que ao mesmo tempo eu acho que foi, e tudo acabou por acontecer relativamente rápido. Foram 4 meses, mais coisa, menos coisa, desde o momento em que nós encontramos a nossa casa até ao momento em que assinámos a escritura e ficámos com a chave. Boa, então, eu vou ver aqui no computador as perguntas que me fizeram, tá? Tá? Lembram-se? Memória de Dory. Boa. Então, uma das perguntas que mais nos fizeram foi por onde começar, porque de facto há muitas pessoas que estão à procura
de concretizar este sonho e deu para perceber isso através dos vídeos que eu fui partilhando, porque gera-se uma onda de amor gigante, de pessoas a dizer eu também quero, este é o meu sonho, eu vou conseguir. Houve pessoas a dizer eu manifesto a energia deste vídeo para mim, para a minha vida. Foi tão giro. E depois pessoas a dizer eu já consegui, eu também estou nesse processo, também estamos à procura. E a questão é como começar. Então, sabem, eu queria explicar em primeiro lugar que nós até há bem pouco tempo não achávamos que íamos comprar uma casa este ano. Isso era um objetivo para nós assim distante, sabem? Nós criámos uma distância em relação a esse objetivo como se ele não fosse possível de atingir tão rápido ou tão cedo, embora 31 anos não sei se considera cedo ou enfim, para adquirir a primeira casa, o primeiro imóvel. Mas isto era um objetivo assim que estava lá, estava numa gaveta, estava lá encostado, não era uma coisa que nós estávamos ativamente à procura de concretizar, até uma amiga minha ter comprado casa, ter comprado um apartamento, e ela disse-nos, olhem, tipo, nós conseguimos comprar um apartamento, conseguimos algo que queríamos, numa zona que queríamos, dentro do budget que tínhamos, por isso, e há uma série de apoios do Estado para a obtenção de financiamento a 100%, ou seja, para vocês não terem e nós não termos que dar nenhum valor de entrada, e essa conversa com ela e o facto de eu ver que ela estava a passar por essa realidade e a concretizar esse sonho, para nós foi mesmo muito importante. Então, se tens algum amigo que já comprou casa, que já comprou um apartamento, seja o que for, assim nos últimos tempos, e que tenha conseguido estes apoios, então fala com essa pessoa e passa tempo com ela. Quanto mais não seja para tu perceberes os desafios que ela teve e para te sentires mais próximo também de conseguir, porque na realidade isso ajudou-nos mesmo bastante. E foi numa dessas conversas, num desses encontros, que ela disse, porquê que vocês não começam a procurar mesmo? Vão para os portais à procura, comecem a ver o que é que vocês gostavam, o que é que não gostavam, é apartamento, é moradia, em que zona do país, e a seguir, ou durante esse processo, liguem para o vosso banco ou vão ao vosso banco e a outros bancos para perceberem mais ou menos, de acordo com os vossos rendimentos, qual é que seria o limite de crédito que conseguiriam obter. E isto parece uma coisa tão simples, e é de facto uma coisa tão simples, e que nos ajudou bastante para nós termos uma ideia de até onde é que nós podíamos ir. Mais coisa, menos coisa. Porque o budget, ou seja, o valor do financiamento, vai ter um impacto brutal no tipo de casa ou no tipo de imóvel que nós vamos conseguir comprar. Foi assim connosco. Nós percebemos, por exemplo, rapidamente que o nosso objetivo era ter um imóvel, uma casa na praia, numa zona de praia, que desse para ir a pé até à praia, desde a nossa casa, e percebemos que havia zonas que estavam completamente fora de questão. A zona da Foz do Douro, porque também não era uma coisa que queríamos propriamente, ir para o meio da cidade. Nós estamos aqui, vivemos na zona da Aveiro, então começámos a ver Esmoriz, chegámos até a pensar em ir um bocadinho mais para cima, Lavra, etc. E percebemos que não havia imóveis decentes que encaixassem no nosso orçamento, que encaixassem no nosso budget. Então começámos a procurar em zonas um bocadinho menos requisitadas e começámos a ver zonas e imóveis que coubessem dentro do nosso budget de acordo com os nossos requisitos. Nós queríamos mesmo ter uma moradia, queríamos um espaço amplo. Eu e o meu namorado trabalhamos os dois em casa, então, e neste momento trabalhamos literalmente ao lado um do outro. Eu acho que ele já não me pode ouvir das reuniões e etc. Ele está sempre com fones de noise cancelling para conseguir trabalhar enquanto que eu estou aqui, muitas vezes a gravar conteúdo ou em reuniões, etc. Então era mesmo um requisito para nós termos uma casa grande que desse para ter 2 escritórios e vários quartos, enfim. Então é isso, primeira recomendação. Falem com o vosso banco. À partida, o vosso banco o que vai pedir vão ser os recibos de rendimentos dos últimos 3, 4, 5 meses, mais coisa, menos coisa. Contrato de trabalho para quem tiver.
quem trabalhar a recibos verdes, isso não é um impedimento, ok? Dependendo dos vossos rendimentos, não é tipo um no game. Depende muito dos bancos, depende muito daquilo que vocês ganham e das condições que têm, de há quanto tempo trabalham com as entidades com as quais trabalham e outras coisas que eu certamente não sei explicar. Além disso, o banco vai-vos pedir o vosso IRS de 2024 e talvez também o do ano anterior, declaração de rendimentos, mas olhem, a forma mais fácil é irem ao banco ou enviarem um e-mail para um vosso gestor, se vocês tiverem um gestor atribuído, e dizerem que quero muito comprar um imóvel para habitação própria permanente e quero saber mais ou menos quais são os limites de crédito que eu consigo obter. Feito isto, o banco vai-vos enviar ou vai-te enviar mais ou menos uma estimativa do valor máximo que tu vais conseguir obter. E isso não significa que tu vais fechar com o teu banco. Até pode ser que o teu banco te diga que tu não consegues obter o financiamento de todo e tu vais a outro banco e vais fazer as mesmas perguntas e entregas os documentos que eles te vão pedir e vais assim de banco em banco até conseguires algum que te dê uma estimativa. Porque houve bancos que nos disseram que não ia ser possível ou que nós não íamos conseguir obter assim grande coisa por um de nós trabalhar a recibos verdes, e enfim, eu também tenho uma empresa, né? Tenho esta estrutura unipessoal e depois tenho várias responsabilidades, tudo isso é considerado, se tens outros créditos ou não, isso também é considerado. Portanto, a primeira coisa, vai ao teu banco. E se o teu banco disser, não, com os teus rendimentos tu não consegues obter nada, vai a outro, e vai a outro, e vai a outro, até algum te dizer, sim, ok, consegues um crédito até, seja o valor que for, tipo 100, 200, 300 mil, seja o valor que for. Portanto, isto foi o que nós começámos por fazer. Depois, próximo passo, ou durante este processo, começa a pensar, onde é que tu queres comprar casa? Em que zona é que gostarias de comprar? E vai para os portais, para o Imóvel Virtual, para o Idealista, etc., à procura, para começares a perceber mais ou menos qual é que é o preço médio por metro quadrado na zona onde tu gostavas de comprar, quais é que são as opções disponíveis, qual é que é o preço médio dos apartamentos, das moradias, etc., e marca visitas. Tudo aquilo que tu gostares, se tiveres interesse, se tiveres curiosidade, liga para a pessoa, liga para o agente imobiliário ou para o proprietário. Outro sítio onde também podes procurar é no marketplace do Facebook e em grupos do Facebook da zona onde tu gostarias de comprar. Também há coisas bastante interessantes por aí. E começa a marcar visitas. Nós vimos um total de, vamos considerar 2 imóveis. Nós fomos ver um imóvel completamente a cair de podre, que tinha muito potencial na zona dos Moris. Era um imóvel para investimento, que precisava mesmo de muito, muito, muito investimento. Custava tipo 100 e tal mil euros neste estado que vocês veem aqui, nestas imagens. E no fundo nós fomos ver mesmo só por curiosidade, porque era numa zona mais ou menos interessante, mas que eliminámos rapidamente porque era tipo na estrada, a entrada era na estrada nacional e isso foi tipo, não vai acontecer. E claro, todo o estado do imóvel e percebermos que íamos ter de investir muitos milhares, muitas dezenas ou até centenas de milhares de euros, não tínhamos budget para isso, fim de sonho. Então fomos ver esse e depois encontramos logo esta casa que era numa zona que nós à partida não tínhamos considerado porque também tínhamos alguns alguns preconceitos ou preconceitos, porque começámos a ver a distância que era daqui da nossa casa atual até lá, apesar de ser uma zona de praia, etc. Enfim, houve alguns fatores que nos fizeram tipo questionar, será que é para ali que nós queremos viver? Não é uma zona que tenha tipo muitos ascensos, mas fomos ver a casa e logo no dia em que fomos ver a casa nós pensámos, é esta, tipo,
não há hipótese, porque começámos a perceber que noutras zonas os preços eram ainda mais altos, começámos a perceber que não íamos, ou que se quiséssemos ir para uma outra zona íamos ter de abdicar de alguma coisa, ou abdicar do facto de ser moradia, ou abdicar da praia. Não, tipo, nem pensar que nós íamos abdicar da praia e de ter uma moradia e uma casa grande. E quando lá chegámos foi amor à primeira vista, apesar de ser uma casa em segunda mão, teve um único proprietário, não é uma casa propriamente recente, eu acho que é de 1990, mais coisa, menos coisa. Mas era uma construção ótima, tinha áreas muito boas, a casa tem 220 metros quadrados, mais coisa, menos coisa. It's big, como nós queríamos. E foi amor à primeira vista. E enfim, foi tipo... Há uma parte do vídeo em que o meu namorado faz tipo, do género, eu quero, é esta, tipo, não vamos procurar mais. E depois, além dessa, eu ainda fui ver um apartamento que ainda estava em projeto, também num sítio, ficava, sei lá, 10 minutos ou 15 minutos de carro da praia, num sítio terrível, com uma vista terrível, tinha um terreno enorme atrás, onde um dia iam construir um edifício gigantesco, de certeza absoluta. Então, isso foi logo tipo, não vai acontecer. Então, nós ainda passámos bastante tempo, passámos meses a negociar, porque tentámos bater o pé e queríamos muito que eles baixassem o valor ainda um bocado, e não foi possível. Nós tivemos uma margem para negociar, ou melhor, conseguimos negociar mais ou menos 9.000 euros do preço que eles pediram, sendo que anteriormente a casa já tinha estado à venda por mais 29.000 euros, ou seja, já tinha havido uma descida de preço. E então, basicamente foi isso, tipo, fomos ver, gostámos da casa, não tirámos aquilo na cabeça e não desistimos, até conseguirmos chegar a um preço que era confortável para nós, que fazia sentido para nós, e esse processo de negociação com a imobiliária e etc., enfim, se calhar eu posso deixar para um próximo vídeo, senão nunca mais saímos daqui. Portanto, como começar? Acho que está respondido. Tipo, passo a passo, faz isso. Tipo, mesmo que tu aches, eu não vou conseguir, tenta. Tipo, tenta, porque se tu perceberes que não vais conseguir com as condições que tens concretizar esse sonho, se calhar tens que ir começar à procura de arranjar essas condições. Se calhar tens que pensar em arranjar um part-time, ou mudar de emprego, ou pedir um aumento à pessoa com quem tu estás a trabalhar, ou eventualmente até ir trabalhar para uma outra empresa, ou angariar os outros clientes, ou abrir a tua própria empresa, whatever. Mas não, por favor, não aches, como nós achamos, que isso é uma coisa muito mais lá para a frente e nós não vamos conseguir. Então, até porque, sabem, na altura em que eu estive a trabalhar no Qatar, se fosse hoje, eu tinha comprado casa nessa altura, eu tinha comprado um imóvel nessa altura, para investimento pelo menos, ou para habitação própria para quando eu regressasse, porque eu tinha condições nessa altura e erradamente achei que isso era uma coisa tão inatingível, tipo, que mentalidade péssima. E isto há 6 anos. E não avancei, tipo, simplesmente não aconteceu, não fiz, não procurei saber sequer. Então, é um objetivo teu, go for it. Mais perguntas. Então, quanto é que nós vamos pagar por mês pela nossa casa? Ou quanto é que nós vamos pagar ao banco por mês? Mais ou menos 900 euros, talvez um bocadinho mais com os seguros e etc. Depois de avaliar o imóvel, quanto tempo demorou até às escrituras? Eu acho que foram mais ou menos 2 a 3 semanas. Qual foi o banco? Malta, este foi o nosso banco, não significa que vai ser o teu banco ou que tu não vais conseguir ou que vais conseguir através deste banco. Nós fizemos tudo com o BPI. Mas agora está a dar 100%, não precisamos de entrada. Quanto ter de lado? Olhem,
obter 100% do financiamento ou não depende de 1000 coisas que nem eu vos sei explicar, mas sobretudo depende dos vossos rendimentos. Nós conseguimos obter estes 100% e a nossa visão foi, ok, nós vamos pedir 100% porque nós queremos ter cash flow, nós queremos, com o dinheiro que temos junto, nós queremos fazer as obras o mais rapidamente possível. Então, no nosso caso, optámos por 100% do financiamento com a visão de daqui a 2, 3 anos começarmos a abater montantes maiores. Por exemplo, nós fizemos aqui um cálculo e se nós pagássemos, eu acho que é isto, se nós pagássemos ao banco daqui a 2, 3 anos, depois do período de taxa fixa ter terminado, mais 100 euros por mês, nós íamos reduzir o empréstimo, eu acho que são 6 ou 9 anos. Amor, são 6 ou 9? Está a dormir? Não me responde. Bom, eu acho que íamos reduzir a duração do empréstimo 6 anos, com uma diferença de 100 euros por mês, mas que só faz sentido a partir do momento em que passarmos para a taxa variável, porque senão pagamos umas taxas e não compensa. Então, o que eu recomendo, quanto tu precisas ter de lado, depende muito do valor do imóvel que tu vais comprar, mas eu diria que para os custos, para estares confortável, para teres algum dinheiro para também fazeres obras, se for preciso, eu diria pelo menos uns 10, 15 mil euros é um valor porreiro, apesar das isenções. Tipo, acho que isto é o mínimo, ok? Até porque convém tu teres um fundo de emergência, isto estaria para um outro vídeo, eu não sou especialista nisto, nem quero ser, mas convém tu teres um fundo de emergência para tu garantires que, ok, se alguma coisa mudar, se alguma coisa acontecer, tu garantes que tens ali já juntos 6 meses, 1 ano do valor do empréstimo para estares um bocadinho mais confortável. Este é o meu conselho. Claro que nada disto é aconselhamento financeiro ou o que quer que seja, pelo contrário, isto é só mesmo partilhar a minha experiência. Muita gente perguntou em que zona é que nós compramos e nós compramos no distrito de Aveiro e nota, dependendo da zona que onde vocês estiverem à procura, o preço por metro quadrado varia imenso, então pesquisem nas várias zonas dentro dos distritos que vocês estão à procura, qual é que é o preço por metro quadrado nessa zona e podem fazer isto com uma pesquisa no ChatGPT, por exemplo, ou então nos portais, nas plataformas de imóveis também conseguem encontrar esta informação. E considerem, porque há zonas que estão desvalorizadas, há zonas que estão sobrevalorizadas. E acho que isso deve ser também assim uma escolha consciente, porque imaginem que vocês vão para uma zona onde o preço por metro quadrado é menor, mas vocês percebem que isto é uma zona boa para investir, que está em desenvolvimento e que pode valorizar, e por norma vai valorizar, ao longo dos anos. Então, talvez possa ser uma boa aposta ir por aí. Tararam! Quanto tempo desde o momento em que encontraram a casa até à escritura? Foram mais ou menos 4 meses. Eu acho que até foi bastante rápido e podia ter sido muito mais rápido se nós não tivéssemos passado tanto tempo a negociar e a pensar, ok, queremos por este valor, não queremos. Eles agora deram-nos um outro valor. Será que nós avançamos? Será que atiramos o barro à parede mais uma vez? No fundo, é isso. Sobre os seguros, então, por causa das condições que tivemos do banco, tivemos que fazer um seguro no banco e fizemos um seguro fora, porque um dos benefícios que nós conseguimos no BPI, e pronto, isto vale o que vale, mas basicamente nós ficámos com uma percentagem do valor da casa, uma coisa mínima, eu acho que foi 2%, para podermos comprar coisas na loja do BPI, que tem imensas coisas, frigoríficos, telemóveis, bicicletas, mobiliário, tem imensa coisa. Então, a condição, ou uma das condições para nós obtermos essa vantagem, esse valor, para depois comprarmos coisas na loja deles, era termos pelo menos um dos seguros feitos diretamente no banco. O outro nós fizemos fora do banco, mas sinceramente, malta, uma coisa de cada vez, ou seja, depois de tu
saberes qual é que é o valor que tu consegues obter, encontrares o imóvel ou teres uma ideia de que, ok, este podia ser o imóvel que eu gostaria de comprar, falem com um intermediário de crédito. Por amor de Deus, falem com um intermediário de crédito. Não há custos, ok, para este processo e basicamente o intermediário de crédito vai gerir a relação entre vocês e o banco, vai negociar com o banco ao máximo e depois eles lá recebem uma comissão através do banco, é o próprio banco que lhes paga e sinceramente é um descanso porque nós não tivemos que nos preocupar com praticamente nada a não ser arranjar os documentos, enviar para o intermediário de crédito e ele basicamente tratou de tudo e foi tipo... meu querido Manuel. Eu não sei se posso partilhar o número de telefone dele, eu já lhe perguntei, ele ficou de me dizer, portanto, olhem, aguardem, se eu puder partilhar o dele, eu vou partilhar, se não, podem procurar outros intermediários. Que mais? É preciso os dois terem contratos a full time para tentar o crédito juntos? Depende. Depende do banco, depende de quanto ganham, depende há quanto tempo trabalham para essas entidades a recibos verdes, portanto, falem com o vosso banco. É o melhor conselho que eu posso dar. A Letícia perguntou, foi preciso ambos serem efetivos? Qual o valor que o banco financiou a vocês? Então, no nosso caso, só um é efetivo, que sou eu porque sou proprietária da empresa. O Marcelo não está efetivo, ele trabalha a recibos verdes e, mais uma vez, nós conseguimos, mas depende muito dos rendimentos de cada um e depende do banco. Que estupidez, eu não disse o nome das pessoas que fizeram estas perguntas, mas elas estão todas no TikTok e se vieram até este vídeo, obrigada e desculpem, esqueci-me completamente de mencionar aqui os vossos nomes. Espero que me desculpem. A Raquel perguntou, pediram os últimos 3 recibos de pagamento, que eu acho que é recibos de vencimento? Sim, no nosso caso até pediram 4 ou 5 e está tudo bem, vocês enviam os recibos para o banco e eles verificam tudo. É isto, malta, eu acho que cobri assim umas quantas perguntas, acho que foi um belo começo, um belo pontapé de saída, foi a primeira vez que eu fiz um vídeo deste género, espero sinceramente que tu tenhas gostado. Vou aproveitar para te convidar aqui a subscrever o canal, bora lá chegar aos 1000 subscritores. Pomos aqui um objetivo em comum, em conjunto vamos lá chegar aos 1000 subscritores e se este vídeo foi útil para ti, eu deixo-te esse convite porque eu vou trazer mais vídeos, vou também convidar-te a deixar aqui as tuas perguntas nos comentários, se tiveres mais algum tipo de pergunta, de curiosidade, eu vou responder num vídeo futuro também e acima de tudo agradecer-te por teres estado aqui, por teres passado este tempo comigo e é isso, um grande beijinho, até à próxima semana.